E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre o 10º episódio do anime da Garota Russa, e que na primeira metade do episódio tivemos uma interação bem interessante da Alia com o protagonista, porque a Alia começou a falar as coisas em japonês, ao invés de falar em russo, ao invés de mostrar sua afeição pelo protagonista em russo, e o que deixou ele muito surpreso. E falando em surpresa, ao final desse episódio tivemos a apresentação do avô do protagonista, mas não aquele avô do episódio passado, aquele avô pai da mãe dele, que é um cara muito rigoroso. Não, é o pai do pai que chegou lá e se mostrou muito zoeiro. Na verdade, mostrou o lado zoeiro da família deles ali. Mostrou de quem a Yuki, o protagonista, puxou essa parte zoeira. Ele é muito legal e que tem uma parte que envolve ele, a Alia e o protagonista, que essa foi a melhor ainda. E também tivemos uma outra surpresa para o protagonista, com ele vendo a sua mãe pela primeira vez. Mas que essa parte vai continuar no próximo episódio e que de certa forma vai mexer com o protagonista. E que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos do anime da Garota Russa ou de outros animes. E bom, esse episódio começa com o protagonista tentando estudar para as provas, só que ele não consegue se concentrar, e tem um certo momento que ele comenta que ele se esqueceu de como se esforçar, e mostra ele lembrando dele se esforçando quando era criança, e quem acaba dando motivação para ele estudar foi a Alia, porque ela acabou ligando para o protagonista para saber como estão os estudos dele. E bom, nessa parte aí o protagonista, ele pergunta para ela do porquê ela ligou, e ele até fala: "Você queria ouvir minha voz?" E depois ela responde em russo isso aí. E bom, ela pergunta para ele como estão os estudos, e que ele fala que não está nada bem, porque ele não está motivado a estudar, e que logo depois ela acaba dando uma motivação para ele, porque ela fala para eles fazerem uma aposta, porque o protagonista, ele está querendo levar essa posição para ficar com a Alia, para não envergonhar ela, até porque ela é uma concorrente a cargo de presidente do conselho estudantil. Ele quer levar seu posto por conta dela. Aí ele comenta que ele quer ficar entre os 30 melhores do ano dele, e que assim, é uma posição bem alta. E ela fala que caso ele consiga atingir essa meta, ela vai fazer tudo que ele pedir. E que ele já começa a estranhar, né? Porque aquele negócio de vou fazer tudo que você quiser, ele já começa a pensar em outras coisas. Mas ela já corta isso falando que vai fazer algo dentro do razoável. E que logo depois ela acaba falando que caso ele perca, ele vai ter que fazer tudo que ela quiser. E que ele acaba comentando que ele também está interessado nessa parte. Ele está interessado em saber o que ela iria pedir para ele. E que aparentemente ela quer que ele chame ela pelo nome, porque ela acabou falando a palavra nome em russo. E que ela falou que isso foi uma dica do que ela quer pedir para ele. Ou seja, ela quer que ele chame ela pelo nome dela, ou ela quer chamar ele pelo nome, que é Masatika. E bom, nessa parte a Alia acaba descobrindo que o protagonista é um pouco mais velho que ela, porque tem um momento que ele meio que age como se fosse um irmão mais velho para ela, e que ela comenta que eles têm a mesma idade, só que ele acaba falando que ele já fez 16 anos em abril, e que ela vai fazer aniversário em novembro, e que ela não sabia a data de aniversário dele, ela não sabia que ele já tinha feito 16 anos, e isso foi uma coisa que mexeu com ela, e fez ela questionar do porquê ele não falou para ela, porque os dois são amigos. E bom, depois foi mostrado que ela ligou por um outro motivo, porque ela acabou ficando muito assustada por conta de um filme de terror que ela estava assistindo, que basicamente era O Chamado, e que por conta disso ela acabou ligando para ele. Só que foi mostrado que logo depois que ele falou que ele é mais velho, que na verdade ele já fez aniversário e ela não sabia quando era aniversário dele, ela ficou chateada, ela ficou muito incomodada com isso. Tanto que foi mostrado que um dia depois ela está meio diferente com ele, e que ele acaba notando e logo depois abordando ela, perguntando se tem algo de errado. E ela até pergunta para ele se ele estava prestando atenção nela, e que ela acabou gostando da resposta, porque ele acabou falando porque ele é a preciosa parceira dele, e o que faz ela questionar, porque se ela é a preciosa parceira dele, por que ele não contou o dia do aniversário dele, porque ele não convidou ela para a festa de aniversário dele, e que ela acaba descobrindo que na verdade ele não teve festa de aniversário, que na verdade ele não tem festa de aniversário desde o Fundamental 2, então é desde que o pai dele se separou da mãe dele. E bom, o protagonista tenta zoar a Alia, perguntando se ela queria tanto assim comemorar junto com ele, e que ela acaba falando que não, porque na verdade, na Rússia não convidar uma pessoa para o seu aniversário significa que ela não quer mais ser amigo seu, que assim, é mais uma invenção dela na verdade, assim, para dar uma desculpa para ela. E que no final o protagonista, ele acaba chamando ela para comemorar junto o aniversário dele, mesmo que 3 meses depois. E bom, no dia seguinte, os dois vão sair juntos para comemorar o aniversário dele, e que ele se depara com essa visão da Alia, e que chamou a atenção de todo mundo, porque ela está muito bem arrumada, e que ela está chamando a atenção de todo mundo. E ele até pergunta para ela se ela é abordada, e que ela fala que sim, que todo final de semana ela é abordada por alguém, só que ela tem a tática dela, porque ela começa a falar em russo com a pessoa até ela ir embora. E que assim, ele tá feliz porque pelo menos ela não agrediu a pessoa verbalmente ou fisicamente, porque é uma coisa que ele esperava dela. E logo depois que ela questiona ele, ele acaba falando isso aí.
E bom, eles começam a conversar sobre a cerimônia de encerramento e que nessa cerimônia temos um discurso dos candidatos à presidência e de seus parceiros. E que o protagonista, ele fala que não existe votação nessa cerimônia de encerramento, mas tem uma coisa muito parecida, porque depois do discurso de cada candidato, os alunos aplaudem para quem eles querem que ganhe. E também existe a possibilidade de ninguém aplaudir para essa pessoa. E bom, o protagonista, ele sabe que para eles é muito difícil a essa altura eles passarem a Yuki, conseguirem mais aplausos do que ela. Então eles querem pelo menos minimizar o dano. E ele até comenta que eles poderiam fazer alguns jogos mentais com a Ayane e a Yuki para ver se eles conseguem fazer alguma coisa com elas, mas seria uma coisa que a Arya não gostaria de fazer. Seria diferente se as outras duas tentassem isso. Só que o protagonista comenta que as duas não são como a Nonoa, e o que faz ela perguntar depois para ele se foi ele que espalhou o boato da Nonoa ter colocado os infiltrados naquele congresso, e que por isso a Taniyama ficou brava e fugiu daquele congresso. E que ele fala que não, foi a própria Nonoa que espalhou isso, ela que inventou a história e espalhou isso para as pessoas. E que ele comenta que ele poderia ter um jeito melhor de resolver as coisas, ele poderia ter feito de um jeito diferente, e que ela fala que ela não pode reclamar, porque ele fez muita coisa por ela, e que no final ela acaba agradecendo ele por tudo que ele está fazendo, e que essa parte acabou deixando ele muito envergonhado, e que foi uma porta de entrada para a Arya, porque a partir desse momento, ela começou a atacar ele de diversas formas, porque normalmente ela começa a flertar, ou ela começa a falar como ele é fofo, ou algo do tipo, em russo, só que nessa parte ela começou a falar em japonês, ela falou isso aí para ele, e logo depois ele fala isso aí, que ela começou a falar as coisas em japonês, e depois tem essa parte aí dela tentando dar a carne na boca dele, e o que acabou chocando ele e todo mundo que estava no local. Oi! こいつとが動揺したと思ってここぞとばかりに攻めてくんじゃん。 E bom, o protagonista, ele fica se perguntando por que ela está fazendo isso, se logo depois ela vai ficar envergonhada de usar esse garfo. Só que logo depois ela acabou comendo no mesmo garfo, mostrando que ela não se abolou, com esse beijo indireto que eles deram aí, que eles ficam falando toda hora. E essa parte não para aí, porque logo depois ela acaba dando um presente para ele, que é uma caneca, e que ele fica falando que é uma caneca muito linda e que se parece com uma caneca que se compra em par, que na verdade casais compram em pares. E que ela fala, ah, então você notou, porque na verdade tem uma outra que tá na minha casa, que eu já estou usando ela. E logo depois ela fala isso aí, o que você faria se eu dissesse isso? E que mostra que ela tá brincando com ele. Na verdade, esse episódio aí, ela brincando com ele toda hora, mostrando que na verdade ele está nas mãos dela nesse episódio, porque ela tá muito atacante hoje. E bom, agora a cena vai para o colégio, em que vão ser a reunião de pais, e que mostra o conselho estudantil tendo uma conversa sobre o uniforme de verão, que eles vão trocar o uniforme agora, e que não é uma coisa tão relevante assim. É só para mostrar depois o casal apaixonado do conselho, e que até o protagonista fica indignado com quão fácil eles conseguem ficar assim. E bom, o protagonista, ele percebe que a Masha está meio incomodada com o que aconteceu no episódio passado, porque ela ficou hipnotizada e não se lembra de muita coisa, e no final ela acabou acordando naquele estado junto com a sua irmã. Então foi uma coisa pra ficar na cabeça mesmo. E logo depois, quando eles ficam sozinhos, mostra ele se desculpando com ela, e que tem uma coisa que está incomodando ela, porque ela não sabe o que ela fez quando ela estava hipnotizada, e que ela pergunta para ele o que ela fez enquanto ela estava hipnotizada, e que ele fala que ela ficou fazendo carinho na cabeça dele e da Arya, e que foi um alívio para ela, porque ela achou que ela fez mais coisa, ou falou outras coisas que ela não queria falar, que ela acha que ficaria envergonhada. E logo depois ela acaba questionando ele, perguntando se ele viu, porque ela ficou naquele estado ali, e que no final ela acabou ficando irritada e chamando ele de pervertido. E que assim, é como ele disse, ela tem uma cara mais fofa do que assustadora, porque ela não consegue ter uma cara assustadora quando está irritada ou brava, não, ela fica muito fofa. すみません。ないというか、むしろ大変可愛らしい。 E bom, nesse episódio não podia faltar uma interação entre o protagonista e a Yuki, porque logo depois os dois estão com a Yana no conselho estudantil, e que ela fica falando para ele, estamos sozinhos, você sabe o que significa? E que ele acaba falando que ele vai buscar o avô dele para a reunião de pais, e que faz ela ficar desse jeito, porque na verdade ela quer o tempo dela com o irmão dela, porque faz tempo que os dois não ficam sozinhos. E ela fica falando que ela quer ser mimada por ele, e que ela se sentiu solitária enquanto ele ficava se divertindo com a Arya. E que assim, nessa parte, se aparecesse alguém, causaria um baita do mal entendido, porque no estado que eles estão ali, ia causar um mal entendido tremendo, principalmente se aparecesse a Arya. E que o protagonista acabou fazendo isso aí, e que não teve como não dar risada, nem a Yuki segurou. E bom, o protagonista acaba se encontrando com seu vô, que é o pai do pai dele, não da mãe, que é aquele cara lá todo rigoroso ali do episódio passado, e que esse avô dele da parte de pai, é muito legal, é muito zoeiro, e que ele já chegou ali todo bacanudo ali, como ele mesmo está falando, e que o protagonista tá falando que ele parece um mafioso, e que essa parte mostrou de quem o protagonista e a Yuki puxou a parte zoeira, a parte mais descontraída
traída aí. E bom, nessa parte, a gente acaba descobrindo um pouco mais do trabalho do pai do protagonista, porque foi mostrado que ele foi transferido para a embaixada japonesa na Inglaterra. E bom, depois disso é mostrada a mãe da Alia, porque logo depois mostra a Alia e a mãe dela saindo da sala, e acabou causando isso aí, porque o avô do protagonista é um cara muito fissurado por tudo da Rússia, como foi mostrado uns episódios atrás quando ele estava falando com a Masha. E bom, a mãe da Alia acaba conhecendo o protagonista e acaba falando para ele que a Alia está sempre falando dele, e ela fala para ele que a Alia está sempre com um sorriso no rosto quando fala dele, e que até para a mãe dela tá muito óbvio que a Alia gosta dele, e que logo depois a gente acaba tendo essa cena do avô do protagonista com a Alia, porque ele acaba perguntando para ela se ela não quer entrar para a família deles e se casar com o protagonista, e que essa cena conquistou várias pessoas. O avô do protagonista conquistou várias pessoas com essa cena, porque mostrou como ele é muito engraçado, e essa parte foi muito boa também, ele pedindo para ela se casar com ele, e que no final acabou deixando o protagonista muito constrangido. Ojo-san, washi no mago ka ne, uchi no Masashika no yome ni naru ki wa. Maji de damare! それでアーリャちゃんは久世くんのお嫁さんになるの？お母さん黙って。 Então, assim, para suas famílias tudo bem, só falta os dois admitirem que gostam um do outro. Mas assim, pela parte da Alia já tá mais do que óbvio. Agora falta o protagonista, porque tem aquela questão da garota do passado, que é a irmã dela, que é a irmã da Alia e a filha dessa aí. Então vai ser uma coisa bem complicada, assim, temos as duas opções e quem sabe outras aí que podem aparecer ainda, assim. E bom, esse episódio não acaba por aí, porque no final mostra que o protagonista e o avô dele deram de cara com a Yuki e a mãe dela, e que essa parte acabou chocando o protagonista e se lembrando de uma cena do passado, com ele falando com a mãe dele e ela desviando o seu olhar, e que ela fez a mesma coisa agora. Isso é uma coisa que incomoda o protagonista e que vai continuar no próximo episódio. Então, assim, esse episódio foi basicamente a parte inicial do protagonista com a Alia, com ela incomodada por ele não ter falado a data do aniversário dele, não ter comemorado com ele o aniversário que ele nem teve na verdade, e que no final acabou gerando essas partes aí em que ela ficou atacante demais, assim, atacando ele e falando as coisas em japonês, falando como ele é muito fofo, outras coisas em japonês e não em russo, e que acabou chocando o protagonista. E logo depois dessa parte aí que mostrou o avô do protagonista e a mãe da Alia, e assim, essa foi a parte mais pra cima, essa parte foi muito engraçada, muito por conta do avô dele, que é fissurado na Rússia e até falou para a Alia casar com o protagonista. E essas partes foram muito boas, e a parte da Yuki também, a parte da Yuki querer ser mimada pelo protagonista é mais uma parte doida dela mesmo. E esse final do protagonista com a mãe dele faz você ficar mais curioso para saber o que vai acontecer, porque eles têm coisas a serem resolvidas, porque obviamente o protagonista, ele tem muita coisa a ser trabalhada ainda, ele é o que tem mais coisa a ser trabalhada ainda, e é uma coisa que deve ser trabalhada nos próximos episódios. E bom, o preview do próximo episódio mostra aquele clássico episódio em que o protagonista ele vai ficar doente, e quem vai cuidar dele é a Alia, que vai até a casa dele, só que não vai ter só ela na casa dele, vai ter uma outra pessoa, que é a Ayano, e vamos ter várias coisas acontecendo, e a Yuki também, porque a Yuki teve um sorrisinho maléfico aí no preview que faz você ficar curioso com o que vai acontecer. Então, para não perder o vídeo da próxima semana, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos desse anime ou de outro anime. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!